Cabo Kennedy, Flórida, 15 de julho de 1969. A véspera da maior aventura do homem. Saturno V, o maior foguete já construído. 32 andares de altura e um peso equivalente a de 20 aviões Jumbo 747. 10 anos de trabalho, cerca de 500 mil pessoas envolvidas. Neil Armstrong, comandante da missão. Michael Collins, piloto do módulo de comando. Edwin Buzz Aldrin, piloto do módulo lunar. 3 homens simples vão cumprir a ordem de entrar para a história. Era uma manhã quente, úmida e pouco nublada, como tantas manhãs de julho na Flórida. Mas aquela era uma manhã diferente. Você não precisava tirar fotos para se lembrar que tinha estado aqui. Você sentia que estava diante de um momento decisivo e extraordinário. Talvez o mais extraordinário, numa época de momentos e movimentos fora do comum. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Com o dinheiro gasto para mandar o homem à Lua, os americanos poderiam ter comprado vários países pequenos ou resolvido grandes problemas aqui dentro. Desde a Segunda Guerra, nenhum outro projeto tinha reunido tanta gente, esforço e dinheiro. Só a construção deste foguete, o Saturno V, reuniu mais de 150 mil pessoas. O que as indústrias não tiveram de inventar, tiveram de construir de novo, sob medida. Esse trator, por exemplo, cada lâmina destas pesa 1 tonelada. Foi construído só para levar o foguete do prédio onde era montado até a plataforma de lançamento. Uma viagem de 5 quilômetros em 7 horas. Computadores muito maiores do que este trator tiveram de ser desenhados e reduzidos a proporções compatíveis com o módulo lunar. Mais de 20 mil companhias e 400 mil pessoas foram mobilizadas direta ou indiretamente para a conquista da Lua. Não houve economia de esforço nem dinheiro. Cada engenheiro que conseguisse eliminar meio quilo no peso da roupa de um astronauta recebia um bônus de $25 mil. Diminuíram muito. Mas a carga maior da viagem ainda estava em cima dos astronautas. Num dos testes com uma nave semelhante à que desceria na Lua, o comandante da missão quase desintegrou com ela. Neil Armstrong, piloto e chefe da missão, era famoso não só pelo talento de piloto, como pela frieza nos momentos difíceis. Não abandonava um avião se fosse possível salvá-lo. Tinha provado isso em 78 missões de combate na Coreia. Já tinha ido ao espaço, na espaçonave Gemini 8, e ganhava, na época, $30 mil por ano. Um bom salário, mas nada extraordinário. Edwin Aldrin também não estava na viagem à Lua pelo dinheiro. O aluno mais brilhante em astronáutica na faculdade também tinha dado provas de habilidade e coragem em 66 missões de combate na Coreia. Ele seria o segundo homem a pisar na Lua. Michael Collins, o terceiro homem nesta viagem, nunca pisaria na Lua. Iria como piloto da nave, que ficaria em órbita enquanto Armstrong e Aldrin recolhiam material lunar. Qualquer um dos três, principalmente Armstrong, poderia ter ficado milionário se fizesse publicidade ou endossasse produtos. Um ano depois da viagem, os três estavam fora da NASA e livres para fazer o que quisessem. Nunca faturaram a glória da viagem. Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, depois de sair da NASA, teve sérios problemas psicológicos, 2 divórcios e uma luta para vencer o alcoolismo. Muito mais difícil, disse ele, do que ir à Lua. 16 de julho, a tripulação da Apollo 11 vai embarcar.
Centro Espacial de Houston, os técnicos entram na 28ª hora consecutiva de checagem ininterrupta dos equipamentos. Começa a pressurização dos tanques de combustível. O legendário cientista Wernher von Braun, pai do Saturno V, vive seu momento de glória. Centenas de processos mecânicos e eletrônicos começam a acontecer simultaneamente, coordenados por um computador central. Faltam 1 minuto e 30 segundos para o lançamento. Torre de lançamento. Faltam 40 segundos para a partida da Apollo 11. A tripulação é saudada pelo operador da NASA. Good luck and Godspeed. Nas redondezas de Cabo Kennedy, cerca de 1 milhão de pessoas começam a olhar para o céu. Não foi preciso fazer nenhuma promoção para transformar o lançamento da Apollo 11 no maior espetáculo da Terra. Afinal, com exceção de um romance, tinha todos os ingredientes de uma grande aventura. Tudo que a gente estava acostumado a ver como ficção, naquele dia era a realidade. As redes de TV não economizaram esforço nem dinheiro. Era um prato feito para a televisão. Só a rede CBS, por exemplo, colocou 40 equipes de reportagem nas ruas para documentar o que os americanos estavam fazendo longe da Flórida no momento do lançamento da Apollo. Cada rede colocou no ar pelo menos 6 horas de reportagens e transmissões ao vivo naquele domingo de julho. Para cada etapa da missão, havia um gráfico e um especialista, ou da própria rede ou contratado de fora. As vidas dos 3 astronautas, homens reservados e avessos à publicidade, foram esmiuçadas por jornalistas de todos os tipos de publicações, das técnicas às escandalosas. Mas para muitos, a televisão não bastava. 1 milhão de americanos foram ver, ouvir e sentir tão de perto quanto possível a partida para a Lua. Eu digo sentir porque o lançamento de um foguete Saturno tem uma dimensão física que a televisão não consegue reproduzir. A intensidade do fogo, a explosão, o tremor da Terra. Esta combinação não passa pela tela. Eu descobri que não era preciso ser americano ou apaixonado pelo espaço para ficar engasgado de emoção no lançamento de um Saturno. Depois da Apollo 11, vi mais 4 lançamentos e em todos eles a emoção me pegou. Mas os milhares de americanos que enfrentaram o tráfego e o desconforto não foram lá só pela sensação. Eles queriam fazer parte da história. Eles queriam ver o futuro. 5.000 celebridades, parentes de astronautas e engenheiros e 3.500 jornalistas de 54 países tinham os postos de observação mais próximos do lançamento, a 5 quilômetros da plataforma. Mais de 300 barcos ao longo do Rio Banana também tinham postos privilegiados. O lançamento seria transmitido ao vivo pela televisão para quase todo mundo e bateria o recorde de audiência na época, 500 milhões de telespectadores. Alô, amigo. Estamos em Cabo Kennedy, a caminho do espaçoporto, quando todas as atenções se voltam para o lançamento da Apollo 11. Aqui começa a nossa reportagem, que vai mostrar Cabo Kennedy a você, terminando lá com a plataforma de lançamento, apresentada de perto pela primeira vez com absoluta exclusividade para o Brasil, para a Rede Globo de televisão. Esta é uma réplica da cápsula Apollo. O apresentador Hilton Gomes, da TV Globo, além de narrar a missão Apollo para o Brasil, foi um dos jornalistas brasileiros que estiveram em Cabo Kennedy para mostrar como seria o lançamento. E aqui termina esta reportagem especial da sua Rede Globo de televisão. Resta-nos desejar boa sorte aos astronautas Armstrong, Aldrin e Collins. Bom, Hilton, era uma época que era mesmo um caso de desejar boa sorte. Eles iam para a Lua, ninguém sabia sequer se eles voltavam. Você acreditava que fosse possível visitar a Lua e voltar com vida? Acreditava, sim. Mas não era todo mundo que acreditava. Então, muita gente pensou que foi uma armação da própria TV Globo. Eu fui tomar um café no bar da esquina. A moça que serviu o café parou de cara amarrada para mim,
Disse assim, você é um mentiroso, o homem não foi à Lua, coisa nenhuma. E o pior é a reação de outras pessoas que estavam no bar também me olhando assim. Isso aí, não tomei o café. Nos loucos anos 60, a cultura brasileira era agitada por tropicalistas, revolucionários e psicodélicos. Gente que traduzia essas ideias modernas da época em música. Música popular brasileira. Tocada, vaiada ou aplaudida, aqui no Maracanãzinho, nos saudosos festivais da canção. E naquele ano em que o homem pisava na Lua pela primeira vez, parece que um certo clima de romantismo pairava no ar. Tanto que em 69, a vencedora do Festival da Canção foi uma cantiga doce e romântica, que tinha nome de mulher. Evinha emocionava geral. A Apolo emocionava o mundo. E Tarcísio Meira e Glória Menezes já eram donos da emoção às 8 da noite. A novela era Rosa Rebelde, que repartia a audiência com A Cabana do Pai Tomás, de Sérgio Cardoso. Bem, você devia estar mergulhado naquele clima do concurso, né? Mas deu para prestar atenção que o homem estava chegando à Lua? Me lembro que foi uma manhã, assim, onde o público não parava de falar do homem à Lua, né? Então eu me conscientizei de que naquele dia estava acontecendo uma coisa muito importante. E, na verdade, eu estava em Miami, quer dizer, eu estava do lado, né, do Cabo Canaveral. Então é uma coisa que eu me lembro, as pessoas todas, desde criança até velhinho, todo mundo grudado na televisão, assistindo, né? E aí eu me lembro que eu me vi no saguão do hotel, parada, assistindo o homem pousar na Lua. Aí eu falei, gente, eu tô participando de um negócio que é a primeira vez que está acontecendo, né? Enfim, para mim ficou marcado por causa disso, porque, claro que eu tinha 17 anos, era muito menina, então tudo que eu queria era curtir a boa vida e também a expectativa do concurso, né? Uma coisa que fica dentro da gente, assim. Mas, ao mesmo tempo, é uma lembrança muito forte dos Estados Unidos, uma coisa que marcou mesmo, que faz parte da história. Quer dizer, eu acho que talvez se eu não tivesse participado disso, talvez eu não desse valor tanto como as pessoas hoje em dia, que às vezes dizem, eu não me lembro do homem ter pousado à Lua, parece que foi no século passado. E foi há pouco tempo, né? Então, é engraçado isso, essa sensação que fica na gente, é até uma emoção. Para milhões de telespectadores ao redor do planeta, aquelas eram imagens de sonho. Assistir a uma transmissão de TV ao vivo, direto da superfície lunar. Mas aqui no Brasil, a importância disso era dupla. Enquanto o homem pisava pela primeira vez na Lua, milhões de lares brasileiros entravam na era espacial e assistiam à primeira transmissão de TV brasileira via satélite. Algo tão incrível que tem gente que até hoje não acredita no que viu. No meu sentimento, assim, no meu ver, assim, eu ainda tenho minhas dúvidas que o homem tivesse ido para a Lua, viu? Eu acho muito difícil, né, pra gente acreditar em tudo isso. Eu não acredito. Eu acredito não acreditando, né, por causa da evolução do homem, né, cara? Em 1969, eu acredito que ainda não, porque não tinha tecnologia naquele tempo, era muito atrasada, né? Quem é que vai à Lua, menino? Ali ninguém vai. Eu acho que é ilusão do pessoal. Eu não acredito, é tudo conversa fiada. Por que o senhor não acredita? Porque eu só gosto de São Tomé, só pra ver poder acreditar. A senhora não viu na TV? Eu vi, mas é fantasia, né? Daqui a uns anos vocês vão ver que eu estava certa, vão se lembrar de mim e dizer, tá certa, não foi não. As crianças estavam reunidas na minha casa e minha sogra também, né? Quando eu parei todo, eu falei, vamos ver que isso é uma coisa ótima para vocês, que é um fato histórico, né? Ela disse assim, não faz isso com eles, não, isso é mentira. Isso foi a Globo que botou um céu, uma escada e tá fingindo que o homem fez foi a Lua. É tudo mentira. Mas já faz 20 anos que o homem foi a Lua, a senhora continua duvidando? Continuo duvidando e não acredito e nunca vou acreditar e nem acreditarei. Mas por que tanta descrença? Por causa que Jesus disse que quando o homem chegasse à Lua aqui ia morrer, todo mundo ia morrer. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6.
2 minutos e 40 segundos depois, a Apollo está a 64 quilômetros de altura e se prepara para soltar o último estágio. Houston, Apollo 11 and Saturn gave us a magnificent ride. Roger, 11, we'll pass that on, and it certainly looks like you're well on your way now. A Terra já ficou para trás. Para os astronautas, não há sensação de altitude. Não é dia nem noite. Só a luz do sol pelas escotilhas. Depois de uma manobra bem-sucedida, o módulo lunar se acopla ao módulo de comando para a longa viagem. 3 longos dias caindo para cima, atraídos pela força gravitacional da Lua. Diskey, o pequeno computador de bordo, auxilia a tripulação. As mesmas estrelas que guiaram Cristóvão Colombo há 500 anos continuam sendo trilhas seguras do espaço. No terceiro dia, a Apollo se aproxima e entra em órbita lunar. Logo depois, segue-se 34 minutos de angústia e de silêncio nas comunicações, enquanto a nave estava no lado escuro da Lua. Às 14h47, Michael Collins aperta um botão e o módulo lunar, a Águia, se desprende para descer com Armstrong e Aldrin. Eagle, Houston, we see you on the steerable, over. Roger, Eagle, done got. Roger, how does it look? Roger. A Águia está a caminho. Collins fica no módulo de comando, a Columbia. Estava começando o momento mais arriscado em que Armstrong teve que usar controle manual para se localizar. A Águia pousaria 1 quilômetro além do ponto marcado e com apenas 30 segundos de combustível no foguete de descida. We're go, same time, we're go. Altitude 1600. Eagle looking great. Roger, 1202, we copy it. 35 degrees, 750, coming down to 23. 540 feet and a 15. 1050 feet down at 4. Altitude, velocity, light. 3.5 down, 220 feet. 11 forward, coming down nicely, 200 feet. 4.5 down, 5.5 down. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. 75 feet, that's looking good, down a half. 6 forward. 60 seconds. Lights on, forward, forward. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. Big shadow. 4 forward, drifting to the right a little. 30 seconds forward. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Às 23 horas e 56 minutos do dia 20 de julho, as câmeras externas do módulo lunar registraram o momento em que Neil Armstrong toca o solo da Lua. O coração do comandante da Apollo estava dando 156 batidas por minuto. At the foot of the ladder, the LEM footpads are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. Although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. I'm going to step off the LEM. That's 1 small step for man, 1 giant leap for mankind. Edwin Aldrin desce 11 minutos depois. A
92 quilômetros de altura, em órbita da Lua, Michael Collins é o parceiro mais próximo da aventura. Armstrong crava uma bandeira norte-americana em solo lunar e deixa um cilindro metálico com imagens da Terra em microfilme, entre as quais está a do cinto de um escoteiro de São Paulo. Entre uma e outra caminhada, Armstrong e Aldrin conciliam a emoção com uma série de tarefas. Instalam um coletor de ventos solares, um sismógrafo de alta sensibilidade e um refletor de raios laser. Depois passam a uma tarefa ao mesmo tempo histórica e primitiva: colher pedras no chão. 2 horas e meia depois de tocar a Lua, a Águia inicia a viagem de volta. O reencontro dos 2 módulos na órbita da Lua é um espetáculo de beleza e precisão. Esta outra câmera da NASA mostra a espetacular reentrada da Apollo na atmosfera da Terra. Dez outros astronautas ainda foram à Lua antes do fim antecipado do projeto Apollo. Foram missões mais sofisticadas, em que os homens da NASA usaram veículos e aparelhos mais avançados. E tiveram tempo de brincar com o peso na gravidade lunar, que é 4 vezes menor que a da Terra. Tiveram tempo de correr, cair, e até de cantar. Esta imagem da última Apollo deixando a Lua para voltar à Terra está longe de ser o último capítulo, pelo menos para os 3 heróis da Apollo 11. Na entrevista do 20º aniversário, Armstrong, Aldrin e Collins, todos ainda ligados às atividades espaciais, defenderam a ideia de transformar a Lua numa base para a conquista de Marte. Para quem ainda questiona a façanha deste trio, Armstrong tem uma resposta definitiva. Se foi má ideia ir para a Lua, diz ele, o que importa é que nós fomos. 25 anos depois, eles se encontraram. Foi numa cerimônia com o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, na Casa Branca. Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. 000-908. No dia 20 de julho de 1969, eles foram os primeiros seres humanos a chegar a um outro mundo. O comandante Armstrong foi o primeiro a andar na Lua. Era o único civil dos 3. O coronel Aldrin foi o segundo a descer. E o coronel Collins ficou esperando na nave que ficava em órbita na Lua. A televisão documentou tudo. Não fosse ela, seria difícil acreditar. Foi uma vitória espetacular frente à União Soviética. O ponto culminante de 8 anos de trabalho. 8 anos de trabalho e 25 bilhões de dólares queimados nas turbinas dos foguetes da NASA.
Hier ist der Fuß von Armstrong. Há 25 anos, a sensação alcançou quase todos os países do mundo. O homem não estava mais confinado ao planeta Terra. Os 3 astronautas da primeira viagem à Lua foram resgatados no mar, sãos e salvos. Ficaram de quarentena numa cabine. Foram aclamados nas ruas das cidades americanas e nos mais diversos pontos do planeta. Nas cidades da Alemanha, Argentina, Índia e até no Rio de Janeiro. O Brasil nos acolhe jubilando. Mas e depois, o que aconteceu com eles? O piloto do módulo lunar, Edwin Aldrin, começou a enfrentar problemas logo depois das festas da chegada. Viveu momentos de depressão, buscou refúgio no álcool e chegou a ser hospitalizado várias vezes. O piloto da nave, Michael Collins, fez carreira burocrática em Washington. Filho e sobrinho de generais, é tido como o mais intelectual dos 3. Interessado em literatura e poesia, escreveu vários livros, um deles contando a fantástica aventura. O dono da personalidade mais intrigante e, ao mesmo tempo, mais admirada, é justamente o comandante da missão Apollo 11, o primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong. Nascido numa pequena fazenda do interior, criado em cidade pequena, depois de regressar da Lua, ele voltou a ser o que sempre foi, uma pessoa tímida, tranquila e contrária a qualquer tipo de badalação. Essa frieza, esse temperamento, ajudou muito o comandante Armstrong na tomada de decisões no momento em que o módulo se aproximava da crosta lunar, lugar batizado de Mar da Tranquilidade. No momento da descida, o comandante Armstrong abandonou os computadores e comandou o pouso manualmente. Uma manobra que salvou a missão Apollo 11. Ladies and gentlemen, Neil Armstrong. Armstrong só concordou em ir a esta cerimônia na Casa Branca, o único ato público que teve a participação dele. Homem que será sempre lembrado como o primeiro ser humano a pisar num outro mundo, vive sua vida como o mais comum dos mortais. 1963, 6 anos antes de se tornar o primeiro ser humano a pisar na Lua, o astronauta americano Neil Armstrong desembarca em Brasília para uma conferência. O locutor da Agência Nacional descreve a cena. Os astronautas americanos Neil Armstrong e Richard Gordon pronunciam conferência no auditório da Universidade de Brasília sobre sua viagem ao espaço, ilustrada com a exibição de filmes e slides sobre o extraordinário feito da Gemini 11. Os heróis do espaço apresentam ainda trajes espaciais e amostras de alimentos conduzidos na cápsula. A pobreza nos Estados Unidos foi sempre o argumento dos que defendiam a aplicação dos dólares do projeto Apollo na melhoria dos hospitais e das escolas do país. Hoje, muitas escolas e hospitais funcionam bem melhor, graças a algumas das 300 mil invenções patenteadas pela NASA. Hoje, do ponto de vista de investimento, está claro que se a conquista espacial tivesse custado o dobro, ainda assim teria sido um negócio da China. A menos que você esteja fora de contato com a civilização, é impossível passar um dia sem contato com algum produto desenvolvido durante a conquista espacial. O relógio digital, por exemplo, ou essa caneta que escreve de qualquer ângulo ou até debaixo d'água. Dezenas de ferramentas e instrumentos sem fios são descendentes da conquista da Lua. Tecidos à prova de calor, painéis mais simples e eficientes nas cabines dos aviões, bombas de insulina dentro do corpo para substituir injeções, sapatos que nos ensinam a pisar direito, tintas muito mais resistentes, como a que agora cobre a Estátua da Liberdade, a alavanca que substituiu o volante no carro lunar e poderá substituir os volantes nos nossos carros num futuro muito próximo. Tecidos especiais, super resistentes, que estão substituindo as coberturas dos estádios modernos. Lentes inquebráveis e à prova de arranhões.
Hoje sabemos da crise do ozônio por causa das conquistas no espaço. Temos melhor previsão do tempo e é possível localizar um homem numa balsa no meio de um oceano graças aos satélites. Numa excursão que dura mais ou menos 5 horas pelo Museu do Espaço, você pode ver não apenas alguns destes subprodutos, como ter uma noção de todo o programa espacial. Uma das atrações favoritas é o lançamento simulado do foguete Saturno. Os visitantes fazem uma breve viagem espacial com astronautas robôs. Este ano, mais de 2 milhões de turistas do mundo inteiro virão ao centro espacial. É um número que vem diminuindo desde 1990, quando mais de 3 milhões de pessoas visitaram o museu e percorreram este portão de saída do nosso planeta. A direção do museu não vê nesta redução uma queda de interesse pelo programa espacial, mas um reflexo da economia e do turismo. O número de alemães, por exemplo, caiu 50% e, neste caso, a redução é atribuída à violência na Flórida. A maioria dos visitantes que encontramos eram americanos e continuam achando o programa espacial uma boa causa. Apenas 1 centavo em cada dólar que os americanos pagam de impostos vai para a NASA, uma percentagem insignificante comparada com 33 centavos de cada dólar que vai para as Forças Armadas. Mesmo assim, alguns americanos como este acham que a NASA faz muita despesa exagerada e nos últimos anos ele não tem visto resultados palpáveis. Esta família francesa tem menos reservas e ele gostaria que o governo francês investisse mais no espaço. Só de Taiwan, todos os anos, mais de 30 mil chineses vêm ao centro espacial. E ele diz com orgulho que um dos tripulantes, que neste momento está na Colômbia, é filho de chineses. Esta família veio do Rio. Ele é geólogo, ela é médica, o filho é Vitor, de 10 anos. Quem na família gosta do programa espacial? Quem tem mais interesse? Acho que era eu. Você se lembra direitinho da época que o homem desceu na Lua? Eu vendo na televisão. Não. Era emocionante? Muito. Hoje? Mais emocionante. Hoje é mais... Você lembra daquela época com emoção? Lembro muito. Esta loja faz parte do museu e vende alguns dos subprodutos do programa espacial. Mas os itens mais vendidos não são os mais sofisticados. São vídeos sobre as missões, chapéus, escudos e ímãs de geladeira. Hoje, ninguém mais sabe os nomes dos astronautas que estão voando. Nem sabemos identificá-los por fotos, mas eles não perderam a imagem de heróis. Basta colocar alguém fantasiado de astronauta na porta do museu e ele atrai tanto os fãs quanto o Mickey Mouse. Durante milhares de anos, o homem contemplou a Lua sem saber direito o que fazer com ela. Depois, o desejo de conquistá-la foi tão forte que ele chegou lá em 8 anos. Hoje, levaria apenas 3 dias. Para quem já foi ou ainda vai lá, a Lua talvez seja apenas mais uma fronteira a desbravar. Mas para a maior parte de nós, terráqueos, ela vai continuar sendo Lua do Sertão, de São Jorge, de namorado e de poeta louco. Lua, esta simpática vizinha de galáxia, nossa fiel companheira de viagem pelo universo.